Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o que nós havíamos estudado da unidade 4, tá? Referente às misturas. Nós vamos revisar o conceito de misturas, ver o que faz parte do nosso dia a dia, tá bom? Vamos também corrigir a tarefa da página, olhem aqui, ó, da página 160. Portanto, já deixem o livro na página 160 aberto, por favor, tá? E depois nós vamos aprender alguns conceitos novos, tudo bem? Então, já deixem o livro na página 160 aberto, por gentileza, tá? Ó, vamos começar então a nossa revisão sobre misturas. Nós podemos encontrar mistura homogênea. Vocês se lembram daquele experimento que eu fiz, né? No qual eu fiz um soro, né? Peguei a água, o sal e o açúcar, mexi e ficou com uma única aparência, né? Então, quando a mistura representa uma única aparência, a gente fala que é a mistura homogênea. Vamos ler aqui no slide? Esse tipo de mistura tem as mesmas características em toda a sua extensão. Isto é, possui o mesmo aspecto e apresenta uma única fase. O soro caseiro é um exemplo de mistura homogênea, tá bom? Então, a mistura homogênea tem apenas um aspecto, tem apenas uma fase. A gente também pode dizer que é uma solução. Por quê? Para ser solução, precisa ser uma mistura homogênea, com apenas uma fase. Depois, nós estudamos sobre a mistura heterogênea, que é quando a mistura apresenta fases diferentes, aspectos diferentes, né? Eu coloquei aqui como exemplo uma salada de frutas, né? Então, a gente consegue identificar as frutas, né? Tem vários aspectos. Então, quando a mistura tem vários aspectos, ela é chamada de mistura heterogênea. Olhem só. Possui partes com aparências distintas, pessoal, quer dizer diferentes, tá bom? É toda mistura que apresenta mais de uma fase com características diferentes. Então, resumindo, né? Mistura homogênea possui apenas uma aparência, possui apenas uma fase. E mistura heterogênea possui mais que uma fase, possui aspectos diferentes, características diferentes, tudo bem? Mistura homogênea, uma fase, uma aparência, e mistura heterogênea, mais que uma fase com, né, características diferentes. Nós estudamos também, pessoal, sobre a catação, né, que é a separação de misturas heterogêneas formadas por sólidos. Então, misturas heterogêneas significa misturas com mais de uma fase, misturas com aspectos diferentes, né? Então, a catação, ela é utilizada no nosso dia a dia, né? Ao verificar se tem alguma sujeirinha, alguma pedrinha no feijão antes de fazê-lo, né? No arroz também. Para o agricultor, eu coloquei aqui como exemplo que o agricultor ele escolhe os melhores frutos, os melhores legumes, né? E isso é uma catação, a gente diz que é a catação, né? Então, o produto ele tem que ser de um tamanho suficiente que a gente consiga pegar, ok? No próximo, pessoal, a gente vai falar sobre a separação magnética, tá? Separação de misturas heterogêneas, né? Misturas de mais de uma fase com características diferentes, formadas somente por sólidos, tá? Então, a separação magnética é formada apenas por sólidos. Um dos componentes deve ser atraído por um ímã. Então, a gente tem como exemplo aqui, né, esse guindaste, vocês podem observar o ímã nele, né? Então, esse ímã, pessoal, que faz a separação magnética, tá? Então, nessa mistura heterogênea, nessa mistura
que possui várias fases, tem que haver algum componente que seja atraído por um ímã, tá? Nós também estudamos sobre a filtração, né? Que é usada para separar misturas heterogêneas, novamente, misturas com características diferentes, formadas por sólidos e líquidos. Então, a filtração, ela acontece, né, para separar sólidos e líquidos. A gente tem no nosso dia a dia, o café, a preparação do café, né? Que a gente precisa do pó do café e da água. A gente faz a filtração. E também em laboratórios ocorre bastante também a filtração, tá? Peneiração. Processo utilizado quando os componentes sólidos da mistura heterogênea apresentam grãos de tamanhos diferentes entre si. Então, a gente pode utilizar a peneiração na culinária, né? Ou em construções. Então, na culinária, por exemplo, nas férias eu fui fazer um cappuccino. Eu coloquei leite em pó, chocolate em pó, bicarbonato de sódio, açúcar. E depois teve que peneirar. E café solúvel também. Teve que bater no liquidificador o café solúvel, né? Para dissolver os grãos. E depois tinha que peneirar. E realmente ficaram grãos maiores na peneira e os menores eles passaram, tá? E aqui nas construções para separar a areia do cascalho. Agora, pessoal, antes de irmos para o próximo slide, nós vamos corrigir a tarefa. Foi uma tarefa que vocês fizeram da página 160, tá bom? Deixa eu arrumar aqui para vocês. Vocês já colocaram na página 160? Vamos lá. Observe como é a aparência do líquido formado por água e groselha. Vocês já tomaram água e groselha? Eu acho gostoso. Quando eu era criança, eu tomava bastante, agora nem tanto. Olhem só, na primeira imagem, né? Tem o copo da água que está sendo adicionada a groselha. Depois de mexer, ficou com a aparência aqui do segundo copo, tá? Então, considerando que ele apresenta as mesmas características ou toda a sua extensão, responda. Esse líquido, vamos observar aqui na segunda imagem, é uma mistura? Sim, né, gente? É uma mistura, por quê? Né? Misturou a água com a groselha, tá? Sim, é uma mistura, pois misturou-se a água e a groselha, formado por mais de um componente, tá? Então, sim, é uma mistura, pois é formado de mais de um componente. B. Quantas fases ele apresenta? Olhem só, pessoal. Depois de ser adicionada a groselha, né? Ele ficou em uma única fase. A gente está vendo uns reflexos aqui, mas talvez seja da iluminação ou da foto, né? Mas ficou com apenas uma aparência, tá? Então, no B, pessoal, quantas fases ele apresenta? Apresenta apenas uma fase, tá? Como eu disse para vocês, essas sombras são sombras da imagem, mas ela apresenta apenas uma fase, tá? Ele também pode ser considerado uma solução? E por quê? Sim, gente. Para ser solução, a mistura precisa ser homogênea, ou seja, para ser solução, a mistura precisa ter apenas uma fase. Essa mistura tem apenas uma fase. Então, ela sim é considerada solução. Então, ele também pode ser considerado uma solução. E por quê? Sim, a resposta da C. Sim, vírgula, pode ser considerado uma solução, pois possui apenas uma fase, tá bom? Corrijam aí direitinho. Se vocês precisarem, dê uma pausa no vídeo, tá, meus amores? Tudo bem?
Então, tá. Agora, nós vamos para a página 92 do livro de ciências, tá? Se vocês já fizeram a correção, vamos na página 92 e se vocês não fizeram, dê uma pausa no livro. No livro não, no vídeo. Olhem só, aqui nós vamos estudar outro processo de separação, tá? É a decantação. A decantação, pessoal, ela é usada para separar misturas formadas por sólidos e líquidos. Então, vocês podem grifar essa parte aqui, tá? Deixa eu pegar o meu marca-texto. Vou fazer de amarelo mesmo, tá bom? Então, ó, vocês podem grifar. Ai, não foi. Estou com problemas aqui no meu marca-texto, gente. Deixa eu tentar de novo. Senão eu vou falando e vocês vão grifando, tá? Deixa eu tentar outra cor. Não, não foi. Mas enfim, me desculpem, eu vou falando e vocês vão grifando, tá? A decantação é usada para separar misturas formadas por sólidos e líquidos. Então, vocês podem grifar essa parte, tá? Decantação, separar misturas formadas por sólidos e líquidos. Que pena que o meu não está funcionando. Deve ser a internet. Vamos lá. Nesse processo, conforme passa o tempo, o sólido deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida. Aqui nessa imagem, a gente pode representar a decantação da areia na água, tá? Então, foi colocada a areia junto com a água nesse recipiente, tá? Então, pessoal, depois de um tempo em repouso, né? As impurezas, elas depositam-se no fundo do recipiente, tá? Então, a decantação, ela precisa de um tempo de repouso para que essas impurezas fiquem no fundo do recipiente, tá? Então, vocês podem grifar também, olha. Conforme passa o tempo, o sólido deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida. Tudo bem? Próximo parágrafo. Nas estações de tratamento de água, uma das etapas é a decantação. A água que chega de rios e lagos até as estações encontram-se misturadas diferentes materiais, como areias, resíduos e pedras. Como eles afundaram na água, podem ser separados por decantação. Então, nas estações de tratamento de água, eles também utilizam, né? Uma das etapas é a decantação. Quando a água chega de rios e lagos, né? Elas ficam em repouso e os resíduos, eles aparecem bem no final, né? Então, pessoal, olhem aqui, ó. A decantação também é usada para separar misturas heterogêneas líquidas. Então, a gente usa a decantação para separar sólidos e líquidos, tá? Mas também para separar líquidos de líquidos, tá? Para isso, é utilizado um funil de decantação. Olhem aqui nessa imagem. Como ele apresenta uma abertura menor na parte inferior, olhem só. Ao controlar a abertura da torneira, é possível separar um líquido do outro. Então, aqui a gente pode observar a decantação de mistura heterogênea de líquidos, tá? E olhem só aqui nessa página, pessoal. Na próxima página, página 93. Vamos lá? Para entender por que alguns materiais afundam na água enquanto outros flutuam, considere a mistura heterogênea a seguir, formada por cortiça, água e chumbo. Vocês já repararam que alguns materiais afundam na água e outros flutuam, né? Então, aqui a gente tem a cortiça, a água e o chumbo. Deixa eu tentar de novo aqui, mas não deu certo. Como podemos ver na ilustração, então, a gente pode observar essa ilustração,
Ao colocar um pedaço de cortiça em um recipiente com água, ela flutua, tá vendo? Ela ficou flutuando aqui. No entanto, ao adicionar um pedaço de chumbo de mesmo volume que o pedaço da cortiça, o chumbo afunda. Que esses corpos apresentam comportamentos diferentes em água se ambos possuem o mesmo volume, né? Então, se eles têm o mesmo volume, por que um flutua e o outro afunda? Os cientistas verificaram que esses comportamentos são decorrentes de uma propriedade chamada densidade. Grifem, densidade, pessoal. E podem grifar essa frase que eu vou ler também, tá bom? Todo material possui uma densidade específica, que pode ser calculada dividindo sua massa pelo seu volume, tá? Tem uma formulinha, mas vocês vão aprender isso só mais para frente. Vamos continuar? Com base nessas informações, podemos concluir que a cortiça flutua na água porque ela apresenta menor densidade. Isto é menos densa que esse líquido. Já o chumbo afunda, porque tem maior densidade. Isto é mais denso que a água. Isso foi confirmado por dados obtidos por experimentos. Então, pessoal, olhem só, né? Vamos observar essa imagem de novo. Objetos menos densos que o líquido irá flutuar, que é o caso aqui da cortiça, tá? E objetos com maior densidade que o líquido vai afundar. Então, no caso, a cortiça ela é menos densa que a água e o chumbo ele é mais denso que a água. Por isso que o chumbo afundou, tá? Vamos continuar no último parágrafo. A separação de misturas heterogêneas de líquidos realizadas por meio de um funil de decantação é utilizada quando os líquidos apresentam densidades diferentes, tá? Então, vocês podem grifar essa parte que eu falei, tá? Separação de misturas heterogêneas de líquidos por meio de funil de decantação quando líquidos apresentam densidades diferentes. Já grifaram? O líquido que apresenta maior densidade decanta no fundo do funil, podendo ser escoado e retirado da mistura, tá? Que é esse caso que a gente viu aqui. Tudo bem, pessoal? Lembrem da experiência passada que a gente fez, que eu fiz, né? Que a água, óleo e areia, né? Os três não se misturavam, né? E se a gente colocar, pessoal, a água e o óleo, sabe o que vai acontecer? A água é mais densa que o óleo, né? Pois suas moléculas são mais unidas e assim há uma quantidade maior de moléculas do que no óleo, no mesmo volume. Então, a água, ela irá descer primeiro no funil, tá bom? Agora, na próxima página, página 93, pessoal. Vamos lá na página 93. Aqui está falando sobre exame de sangue. Vocês já fizeram exame de sangue? Para sabermos o resultado do exame de sangue, o sangue passa por um processo de decantação. Então, olhem só. Em laboratórios, as centrífugas são equipamentos utilizados para acelerar o processo de decantação. O sangue, por exemplo, é formado por partículas misturadas à água e para examiná-lo é necessário decantá-la. Dessa forma, o movimento de rotação das centrífugas faz com que as partículas da amostra de sangue sejam depositadas mais rapidamente no fundo do recipiente. Observe a seguir o aspecto de algumas amostras de sangue humano antes e depois da centrifugação. Então, olha só, primeira imagem, amostras de sangue dentro de uma centrífuga e a segunda imagem, sangue decantado pela centrifugação. Olhem só, né, o que acontece. Aí, depois disso que é feito, então, né, os testes para saber o resultado do exame, né? Então, houve aqui
a separação, né, do sangue e das partículas, né, das suas partículas que são misturadas à água. E para finalizarmos, pessoal, vamos falar agora sobre a evaporação, tá? A evaporação é o método de separação de misturas homogêneas compostas por um sólido dissolvido em um líquido. Então, vocês podem grifar aqui, tá? O meu marca-texto aqui da Poliedro, ele não está funcionando de jeito nenhum. Eu estou achando que é a internet, mas vocês podem grifar na casa de vocês, tá bom? Podem grifar assim, ó. Evaporação, separação de misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas mesmo, pessoal? São misturas com apenas uma fase, tá? Nesse método, o componente que evapora com maior facilidade é separado dos demais, tá? Então, pessoal, a evaporação é usada nas áreas de salinas para obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. O calor do sol faz com que a água evapore, permitindo a separação da parte sólida, que por sua vez contém o sal. Aqui nesta imagem, a gente pode observar um tanque de evaporação, tá? A evaporação, além aqui na legenda, é usada na produção de sal de cozinha. Então, pessoal, vamos entender melhor. Observem essa imagem. A água do mar ela é represada em tanques rasos, né? Com o passar do tempo, o calor do sol e do vento fazem com que lentamente a água comece a evaporar, né? E o sal se cristaliza e é separado. Então, é um processo natural. A água evapora, né? E fica sal. Depois eu vou passar um vídeo sobre a obtenção do sal. Muito interessante para vocês assistirem, tá bom? Revisando o que nós vimos agora. Decantação entre sólido e líquido. Então, na aula de hoje, para revisarmos, tá? Como que é feita a decantação entre sólidos e líquidos? É um processo utilizado para separar misturas formadas por sólidos e líquidos, tá? O sólido deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida. Então, olhem só, o sólido e o líquido, o sólido ele fica no fundo do recipiente, ok? Precisa de um repouso, precisa de um certo tempo para que isso aconteça. E também nós estudamos sobre a decantação entre líquido e líquido, né? Nesse caso, é utilizado o funil de decantação. A mistura dos líquidos é depositada e após a decantação, o líquido mais denso passa de maneira controlada por uma válvula que é fechada ao fim do processo. Então, olhem só, aqui a gente tem um funil ou ampola de decantação. No caso, o líquido menos denso, que é o azeite, e o líquido mais denso, que é a água, né? Então, o líquido mais denso vai passar, né, por esse processo aqui de decantação, ok? E também estudamos sobre a evaporação, que é o método de separação de misturas homogêneas compostas por um sólido dissolvido em um líquido. O componente que evapora com mais facilidade é separado dos demais. Então, no caso, né, da preparação do sal, o que evapora mais facilmente é a água, né? Com mais facilidade. É usada nas áreas de salina para obtenção do sal, né? Então, depois que se obtém o sal dessa maneira, ele passa por outros processos, tá? Não é o sal desse jeito que a gente utiliza na nossa cozinha, não. Ele possui outros processos, tá bom? Para que chegue da melhor maneira até as nossas casas. Agora eu vou pedir para que vocês peguem o livro de vocês na página 97. Já pegaram, pessoal? Aqui nós temos uma experiência que a gente não vai fazer hoje, que não vai dar tempo, tá bom?
na página 97, vocês vão fazer de tarefa de casa os exercícios 1, tá? Identifique quantas fases as bebidas a seguir apresentam, justifique a sua resposta. Essa bebida, o latte macchiato, né, que é o leite misturado, e o chá. Quantas fases apresentam a primeira imagem e quantas fases apresentam a segunda? O 2, né? O sangue humano, quando observado a olho nu, parece ter aspecto homogêneo. No entanto, quando analisado por meio de microscópio, é possível verificar que ele apresenta aparência a seguir, né? O sangue humano é uma mistura homogênea ou heterogênea? Quantas fases vocês estão vendo aqui? Né? Então, ele é homogêneo ou heterogêneo? E também vocês vão fazer o exercício os exercícios da página 98, tá bom? Vocês vão ler os exercícios 3 e 4, tá bom? Vão tentar fazer sozinhos e na próxima aula a gente vai corrigir juntos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Eu vou deixar os slides, esses slides que eu preparei também, para que vocês possam estudar e consultar quando necessário, tá, gente? Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo para vocês, bons estudos!